Olá pessoal, como vocês estão? Estou trazendo hoje mais uma pregação para vocês, mais uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje a gente vai falar sobre desistir. Você já pensou em desistir algum dia? Se você já pensou em desistir, não sai daí não. Compartilha esse vídeo, clica aqui em inscrever-se. Só faltam 845 pessoas para a gente chegar lá nos 1000. Então compartilha esse vídeo, compartilha o link do canal. E hoje nós vamos falar sobre o rei Davi. Então se inscreva aqui e vamos lá. O texto está em 1 Samuel, no capítulo 30, que diz assim: E sucedeu quando Davi e seus homens haviam chegado a Ziclag, no terceiro dia para os amalequitas, no terceiro dia que os amalequitas haviam invadido o sul da cidade e ferido toda a cidade, queimaram com fogo e haviam levado cativas as mulheres que nelas estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas a tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo. As suas esposas, os seus filhos e filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que com ele estava ergueu a sua voz e chorou, até que não tiveram mais forças para chorar. E as duas esposas de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a esposa de Nabal, a carmelita. E Davi ficou muito angustiado, pois o povo falou em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava aflita, cada homem por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Nós vamos ler até aqui. O texto vai continuar dizendo que Davi consulta ao Senhor, perguntando se eles podiam ou não perseguir o povo que destruiu a cidade. E depois eles encontram um egípcio e Davi dá de comer ao egípcio. O egípcio leva até onde o povo estava. E Davi recebe a vitória da parte de Deus. Mas eu quero refletir nessa noite, ou nesse dia, nessa hora, com você, sobre a postura, sobre a atitude de Davi em meio a esse problema. Davi, ele sai com seus homens e quando ele volta, ele encontra a sua cidade destruída. As suas mulheres e seus filhos tinham sido levados prisioneiros, escravos. Eles não sabiam onde estavam, se estavam bem ou se tinham matado. Não, a cidade estava toda queimada, as casas destruídas. E ele chega nesse cenário junto com o povo, e a Bíblia fala que eles começam a chorar, e eles choram a ponto de perder suas forças, de tanto que eles choraram. E o que me impressiona na atitude de Davi é que mesmo tendo perdido tudo como as pessoas que estavam ali com ele, o povo tenta apedrejar Davi. E Davi já não sabia onde estavam suas esposas, sua casa estava destruída, e agora sofre essa pressão do povo de apedrejamento. E a Bíblia vai falar que Davi fortaleceu-se no Senhor. E nós vamos refletir um pouquinho sobre isso, porque primeiro vai mostrar a fragilidade de Davi nesse texto, e daqueles homens. E isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente precisa ser forte, a gente está num momento difícil e a gente tenta esconder isso, a gente tenta esconder essa tristeza. Mas não. Eu me lembro de Jesus, que no momento que antecedia a sua crucificação, Jesus suou sangue. E esses eram os sentimentos. Davi chorou. A Bíblia fala, Jesus chorou. E por que nós não podemos chorar também em momentos difíceis? Porque às vezes a gente precisa esconder isso. Não. O Senhor ministrava no meu coração que a gente precisa sentir essas emoções. A gente precisa sentir aquele momento, para que possamos viver uma vida equilibrada. Meu irmão, se é tempo de chorar, chora. Para quando for o tempo de sorrir, você possa sorrir e sentir aquela alegria, aquela sensação boa do que
que é sorrir com uma vitória. Não esconda seus sentimentos. Se é tempo de chorar, pode chorar. Porque a Bíblia até fala, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós precisamos sentir as nossas emoções. Sermos verdadeiros conosco, com a gente mesmo, né? Consigo mesmo, diante das situações. E um pouquinho mais à frente, a gente vê, né? O povo querendo apedrejar Davi. A cidade, o cenário devastado. A situação crítica de desesperança. O momento de angústia. O perigo, o apedrejamento. O estado, a amargura. Mas ainda assim, a Bíblia fala que Davi se fortaleceu no Senhor. Então, nesses 3 passos de hoje, que nós vamos refletir, a primeira coisa que eu aprendo quando você quiser desistir, você precisa olhar atentamente para aquele que te escolheu. Você precisa olhar atentamente para o Deus que te chamou. Se Davi fosse olhar para as circunstâncias, se Davi fosse olhar para a cidade, para aqueles homens, ele teria jogado tudo para o ar. E ele teria desistido ali mesmo. Mas Davi olhou para Deus. Davi consultou ao Senhor. E esse é o segundo ponto. Consultar, buscar a orientação de Deus. Mas o primeiro, quando você pensar em desistir, quando você sentir vontade de desistir, olhe atentamente para o Deus que te escolheu. Não olhe para um lado, para o outro, para a esquerda ou para a direita. Olhe somente para o Senhor. Para eu não desistir, eu preciso olhar para Deus. Eu preciso ter um contato maior com Deus. E sabe por que eu preciso olhar para Deus? Porque o nosso Deus é maior do que a doença. O nosso Deus é maior do que uma porta fechada. O nosso Deus é maior do que a tempestade. É maior do que o meu problema. O nosso Deus é maior do que a nossa tribulação. O nosso Deus é maior do que qualquer situação que estamos vivendo nesse momento. Por isso eu preciso olhar para Ele e não para outra pessoa. E não para outro lugar. Eu preciso olhar para Deus. E quando todo mundo estava vendo desgraça, Davi já estava vendo a solução, porque Davi estava olhando para o Senhor. Enquanto todo mundo estava dizendo que ia dar errado, Davi já estava vendo a solução e falando, não vai dar certo sim, porque o meu Deus falou que vai dar certo. E fortalecer-se no Senhor vem do verbo shazak, que significa reanimar, prevalecer, ser corajoso. Davi se reanimou no Senhor. Davi prevaleceu sobre o desânimo. Ele encontrou forças no Deus Todo-Poderoso. E é assim que eu e você precisamos viver, fortalecido no Senhor, prevalecendo contra o desânimo. Foi assim que Deus nos chamou, foi para isso. E eu quero profetizar na sua vida um novo ânimo. Eu quero profetizar na sua vida novas forças nesse dia, para que você consiga chegar até o final, onde está a sua vitória. E se você está desanimado hoje, pensando em desistir, pensando em jogar tudo para o ar, busque ao Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Porque quando tudo parecia dar errado, Davi se fortaleceu no Senhor. E no final ele foi vitorioso. E o segundo ponto é justamente esse. Primeiro, você olha para o Deus que te escolheu. E segundo, quando você pensar em desistir, quando tudo parecer que não vai dar certo, ouça a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus é justamente não acreditar, é justamente acreditar naquilo que eu não estou vendo, mas tendo a certeza que se Deus falou, Ele vai cumprir. E no versículo 8, Davi vai mostrar essa dependência divina. Ele pede para trazer o seu efode, para ele consultar o Senhor, sua veste sacerdotal, porque ele sabia que a solução vem do alto. Ele sabia que a resposta está em Deus. Então Davi pergunta para o Senhor, meu Deus, o que eu faço? Eu vou para a batalha, eu persigo esse povo, eu vou vencer?
Quando eu olho para Deus, Deus me dá a direção certa em meio ao caos, em meio ao sofrimento. E eu quero te perguntar, qual tem sido a sua postura diante das dificuldades? Qual tem sido a sua postura diante dos desafios que aparecem na sua vida? Qual tem sido a sua postura diante das respostas que você precisa dar para as pessoas? Será que você tem buscado ao Senhor? Será que você tem buscado a resposta, a orientação, o caminho em Deus? Será que você tem cumprido a vontade de Deus na sua vida, dia após dia? Tem gente que prefere ver a revista, ler jornal, ouvir os jornais, para saber se há alguma notícia boa. Tem gente que prefere reclamar, lamentar, chorar, fugir, se esconder. Tem gente que se precipita, toma as atitudes erradas. Tem gente que se acovarda, foge, trava. Mas o crente, o cristão, em momentos difíceis ele ora. Em momentos difíceis o cristão jejua. Em momentos difíceis que ele precisa de resposta, ele busca a face do Senhor. Ele busca ter um contato maior com Deus. O cristão, em momentos difíceis, lê a Bíblia. Busca ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque a última palavra, meu irmão, vem de Deus. A última palavra é do Senhor. E basta uma palavra dele para o milagre acontecer na sua vida. Eu quero te perguntar nessa noite, quem foi que disse que não vai dar certo? Quem foi que disse que já deu errado? Quem disse que você já é um derrotado? Quem disse que a sua situação é para a vida inteira? Isso é tudo um artimanho do maligno para te tirar da vontade de Deus, para te tirar do foco, para fazer você desistir dos planos de Deus para a sua vida. Entenda isso, o maligno que coloca essas coisas na nossa cabeça. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não perdeu uma batalha. Ele é vitorioso sobre a morte, até sobre a morte. Ele é vitorioso sobre a doença. Ele é vitorioso sobre a tempestade. A Bíblia fala o que é impossível para Deus. Deus não te chamou para parar ou para desistir ou para ser um fracassado, não. Ele te chamou para ser uma igreja triunfante, para ser mais do que vencedor. Não foi só para ser vencedor não, mas para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você precisa crer nessa palavra. E no caso de Davi, existia sim uma grande dificuldade ali, um grande problema. Mas Davi consultou o Senhor e não desistiu. Porque se Deus falou que é sim, é sim. Se Deus falou que não, é não. Mas se Deus te garantiu a vitória, confia, acredite, porque você vai vencer. Porque Deus não te chamou para perder. Deus não te chamou para desistir. E ao receber a orientação do Senhor, você precisa agir. Davi buscou o Senhor, ele recebeu a orientação divina e ele não ficou parado, ele obedeceu. Precisamos de ação. Quando tudo parece que não, e quando você pensa um dia em desistir, obedeça a ordem divina, ponha em prática tudo aquilo que Deus falou para você. Primeiro você precisa olhar para Deus, não olhar para os lados. E segundo, obedecer. Se você quer mudança, precisa ter ação. Se você quer mudança, você não pode ficar parado, fazendo as mesmas coisas. As coisas só vão mudar quando você mudar a sua atitude. As coisas só vão mudar quando você mudar a sua forma de fazer as coisas. As coisas só vão mudar quando você mudar. E para encerrar essa primeira parte, porque com certeza vai ter a segunda parte dessa mensagem. Mas no versículo 11, a Bíblia fala que eles encontraram um egípcio que estava caído, abandonado pelo seu senhor, porque ele já estava doente, sem comer, sem beber 3 dias e 3 noites, e quase desfalecido. A Bíblia fala que os homens pegaram e levaram esse egípcio a Davi e perguntaram: a gente mata ou não? E Davi dá de comida, Davi cuida dele. E isso me mostra a hospitalidade de Davi.
E nesse egípcio estava a solução que Davi precisava, a resposta que Davi precisava. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando você recebe uma palavra do Senhor, quando você recebe a orientação do Senhor, quando você recebe o norte do Senhor, você não erra o caminho. Podiam ter matado aquele egípcio, podiam ter acabado com aquele homem, mas não, eles não fizeram isso. E o egípcio levou o povo com Davi até onde estavam os amalequitas. E a Bíblia diz que Davi saiu vencedor daquele dia. E tudo que eles tinham roubado, Davi conquistou de volta. As suas esposas, os bens, tudo. E o que eu quero te dizer com isso? Você só vai saber se as coisas vão dar certo na sua vida se você não desistir. Você só vai saber se as coisas vão dar certo na sua vida se você não parar no meio do caminho. Você só vai saber se as coisas vão dar certo na sua vida se você for até o final. E eu tô aqui hoje para te dizer, não para, não desista, continua, confie, fique firme, fortaleça-se no Senhor. Não olhe para trás. E não despreze as pessoas que aparecem no meio do caminho. Porque assim como podiam ter matado o egípcio, e com eles a estratégia de Deus, às vezes Deus coloca essas pessoas no nosso caminho, para nos mostrar, continua nessa direção, vai pela outra, para nos ajudar. Então, para você não desistir, são esses 3 passos. Primeiro, olhar para Deus. Segundo, ter fé nele. E terceiro, obedecer o direcionamento que você recebeu. E eu quero te dizer nessa noite, nesse dia, nessa tarde, não desista, porque o Deus que te escolheu nunca perdeu uma batalha. E para encerrar, quando eu falo obedecer a orientação do Senhor, é justamente viver pela fé. Em Hebreus 11 vai dizer, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Para eu viver pela fé, eu tenho que ter certeza, confiar no Senhor, porque eu não sei o que vai acontecer no próximo passo, mas eu sei que Deus está ali, controlando tudo. Não desista, tenha fé, e diante das dificuldades, olhe para o Deus que te chamou, viva pela fé, obedeça às ordens, sem saber o que vai acontecer depois, e obedeça o direcionamento que Deus te deu. Haja, não fique parado. Receba essa palavra nessa noite. Clica lá em inscrever-se. Vamos bater os 1000. Compartilhe com quem você quiser essa palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor.